Olá, queremos continuar o estudo da carta aos Hebreus e hoje queremos estudar Hebreus capítulo 12, dos versículos 18 ao 29 e assim encerramos o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu vou estar lendo em partes e explicando em blocos neste vídeo, ok? Diz assim, pode acompanhar na tua versão, eu vou estar lendo na minha versão. Hebreus 12, 18 ao 29. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Aqui nós vamos ver uma figura de quando Deus vai falar no monte, né? Vai falar com os hebreus, com o povo hebreu através com Moisés e isso vai ser citado então em Êxodo 19, no capítulo 19, se você quiser depois procurar lá e ler, Êxodo 19, mais precisamente no versículo 12 e 13, quando do monte Deus iria falar, né? Então ele diz que nenhuma pessoa, nem um animal poderia tocar no monte. Por quê? Porque aquele que tocasse no monte, quer seja pessoa, quer seja animal, deveria ser apedrejado, não ficar vivo, mediante a santidade de Deus, o monte santo de Deus, o monte Sião. A santidade de Deus é algo fantástico, né? E a gente vai ver nesse relato lá de Êxodo, que quando Deus vai falar ao povo, o povo pede para que Deus pare de falar, porque eles não estavam suportando a voz de Deus. Então Deus fala a partir dali, então, só para Moisés, e Moisés repassa o recado para o povo, né? Antes também estava acontecendo isso, mas Deus quis falar com o povo e o povo não suportou a Deus. Você pode ler melhor essa história aí, né? Êxodo 19, 18, 19, 20, né? Você vai ver essa história, ok? Então aqui o autor de Hebreus está lembrando aquilo que já aconteceu no passado, né? E ele está dizendo por que ele fala isso, né? Ele está dizendo, olha, nós não chegamos no Monte Santo como naquela forma, que é fogo consumidor, que aqueles que ouviram as palavras não puderam resistir, até os animais, quando se achegassem lá, teriam que ser apedrejados, né? Ele está comparando com a posição que nós estamos quando recebemos Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote apresentado desde o início do livro de Hebreus. E agora então vem algo fantástico que ele vai descrever então como que nós e aonde que nós estamos nos achegando hoje. Hebreus 22 ao 24 vai dizer assim, eu vou estar lendo primeiro. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E a milhares de anjos vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Aqui então ele está falando sobre todo aquele que tem Jesus como seu grande sumo sacerdote.
ele se achega, e aqui é uma descrição maravilhosa do céu, se achega aos céus, é uma descrição fantástica. Olha só, ele diz que quem tem Jesus como mediador, como seu sumo sacerdote, como aquele que foi o seu sacrifício único perante Deus, ele está dizendo que esta pessoa chegou à cidade do Deus vivo, a Sião, Jerusalém celestial, a milhares de anjos, a assembleia festiva, igreja dos primogênitos arrolados no céu. O que é primogênitos arrolados dos céus? É o céu que lá os primeiros foram arrolados, ou seja, aqueles que estavam escritos no livro, né? E qual livro que é esse? O livro da vida que Apocalipse nos apresenta, né? Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador tem o seu nome arrolado, escrito no livro da vida, aonde que um dia vai ser lido esta lista de nomes que estão no livro da vida. E todo aquele que tem o seu nome no livro da vida, este vai entrar nos céus. Aquele que não tem o seu nome no livro da vida, este então, infelizmente, será condenado. Irá para o lago de fogo, irá para o inferno. Diz que estes se achegam ao Deus, o juiz de todos, né? Espíritos dos justos aperfeiçoados. E isso também é fantástico, porque nós vamos ser aperfeiçoados. E lá no céu nós vamos ser perfeitos. A Bíblia diz que no céu não haverá nem morte, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem saudade, nem sentimentos ruins. Lá vai ser um lugar de pessoas salvas, aperfeiçoadas, com o corpo glorificado. Lá nem gripe a gente vai ter, né? Essa pandemia que nós estamos passando lá não chega nem perto, né? Não vai ter doença, não vai ter morte, só vai ter Deus com a sua glória e a sua majestade. A Jesus, o mediador da nova aliança, aquele que nos faz a mediação, aquele que nos leva até o céu, né? O caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e nós só podemos ir ao Pai por Ele, segundo o que Ele mesmo falou. E ao sangue da aspersão. O que é o sangue da aspersão? Nós já vimos alguns estudos atrás do texto de Hebreus, do livro de Hebreus, né? Onde que o sacerdote fazia o sacrifício e aspergia o sangue sobre o povo, ou seja, sobre o altar. Ou seja, jogava gotinhas de sangue, né? E Jesus teve o seu sangue aspergido, ele verteu até a última gota de sangue, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E este sangue que nos cobre, esse sangue que é aspergido de uma forma simbólica e espiritual, a palavra de Deus diz que nos deixa limpos, alvos, mais alvos do que a neve, com vestes lavadas no sangue do Cordeiro, com vestes brancas, sem mancha, sem pecado. Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E diz que este sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, lá em Gênesis, no início de tudo, né, quando Caim matou Abel, diz que o sangue de Abel clamava, né, aos céus por justiça. E agora Jesus, o sangue de Jesus, fala muito mais do que o sangue de Abel, porque ele não clama por justiça, pelo contrário, ele é a justiça. E o sangue de Jesus, ele nos traz vitória completa, ele nos traz uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, ele que nos purifica. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque nós não poderíamos fazer nada para entrar no reino dos céus.
Jesus veio e fez aquilo que eu e que você não poderíamos fazer. Na sequência, no versículo 25, tem um grande alerta. Eu vou estar lendo. Versículo 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam. Muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Qual que é o grande alerta e o grande cuidado que nós devemos ter? Ouvir a voz de Deus. Esta que é o grande alerta. Ter cuidado para que nós possamos ouvir aquele que fala. E aqui quem fala? Deus. Agora, como que Deus fala? Ele fala através da sua palavra, através da Bíblia. A Bíblia fala. A Bíblia é Deus falando, é a revelação de Deus. Aquele que não lê a Bíblia não ouve Deus. Comunicação com Deus é uma via de mão dupla. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E nós precisamos desta comunicação, falar e ouvir. Como também que Deus fala? Através de pessoas. As pessoas que falam da Bíblia, as pessoas que pregam a Bíblia, são profetas de Deus, são aqueles que falam em nome de Deus quando fala da Bíblia, da palavra de Deus, do Evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo. Eu não estou falando agora muitos que estão enganando, que são considerados os falsos mestres, falsos profetas, que dizem falar em nome de Deus, mas na verdade falam aquilo que está no seu coração. Ou pior, enganam o povo fazendo comércio da fé das pessoas, como Pedro vai falar, né? 2 Pedro vai falar sobre os falsos profetas que fazem comércio da fé das pessoas, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por revelação, Deus fala? Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual a revelação que não está na Bíblia que ele esqueceu de colocar? Você já parou para pensar nisso? Tem muitos por aí dizendo que tem grandes revelações, novas revelações de Deus, e todo culto tem revelação e revelação e revelação para as pessoas. Desculpa, mas eu tenho crise com isso. Por quê? Porque a grande revelação de Deus está na palavra de Deus. Ele nos deixou aqui a sua grande revelação, a Bíblia. Agora, qual nova revelação que ele tem que entregar que não está na Bíblia? E aí eu fico mais em crise, porque se você for ver a pregação dessas pessoas que têm essas supostas revelações de Deus, se você for ver a fundo, talvez nunca leram toda a Bíblia de capa a capa. Ora, se você tem a Bíblia na tua mão, tu tem a revelação de Deus na tua mão. Então você quer ouvir a revelação de Deus? Não saia para igrejas para ouvir revelações. Leia a Bíblia na sua casa onde você está e procure uma igreja que fale a grande revelação de Deus que está aqui, que fale Bíblia, que pregue Bíblia. O que passar disso é heresia. Tome cuidado, porque se vocês não ouvirem a palavra de Deus, a voz de Deus, aqui diz que os que não ouviram não escaparam, e nós também, se nós desviarmos daquele que dos céus nos adverte, nós também vamos sofrer. Tome cuidado. Um grande alerta do autor de Hebreus. Ouça a palavra de Deus, a genuína
palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei quando um pastor, alguém está pregando a palavra de Deus ou heresia? Heresia é aquilo que é distorcido da Bíblia, né? Tira-se um versículo de todo o contexto, faz uma análise em cima daquele versículo isolado e diz que aquilo é verdade. Não é assim que funciona. Como que eu sei? Bom, você precisa primeiro saber Bíblia. Comece lendo a Bíblia. E aí, quando alguém vier com uma conversa que quer te enganar, você vai saber, não, isso é falso porque na Bíblia diz diferente. A Bíblia está falando outra coisa, né? E eu lembro de Atos, quando vai falar dos bereanos, que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque quando Paulo e os discípulos anunciavam o reino de Deus, o Evangelho de Jesus, eles iam analisando nos textos bíblicos para ver se aquilo que eles estavam falando de fato era verdade. E esse é o grande exemplo para nós. Como saber que uma pessoa está falando a verdade? Sabendo a verdade. Eu, sabendo a verdade, vou detectar a mentira. Ouça a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus que está na tua mão. Aliás, se você tem uma Bíblia na tua mão, lembre que muita gente perdeu a vida, morreu literalmente, derramou seu sangue para que você pudesse ter este exemplar da Bíblia na tua mão. A história vai contar fatos terríveis que aconteceram no passado e pessoas que se levantaram, arriscaram a vida, muitas morreram para que a Bíblia fosse preservada. Leia a Bíblia, não negligencie. Versículo 26 e 27 vai dizer: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Coisas inabaláveis e coisas abaláveis, né? E no final só sobram as inabaláveis. E aqui a gente tem um grande alerta também. Quantas pessoas que gastam a sua vida, o seu tempo, procurando coisas abaláveis, né? Coisas terrenas do mundo. E eu lembro do Sermão do Monte: não ajunteis e não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e ladrões vêm, saqueiam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, aonde nem ladrões roubam e nem a traça e a ferrugem vai consumir. E nós fazemos bem o contrário. Nós corremos muitas vezes atrás de riquezas, atrás dos sonhos, atrás daquilo que nós queremos ou que achamos que é certo, para ter mais conforto, e esquecemos daquilo que é inabalável, que é Deus, que é as coisas de Deus, as coisas espirituais. Quer ver um exemplo? De segunda a sábado eu trabalho. Domingo eu tenho que ir na igreja, é domingo do Senhor, culto a Deus. Por que eu não vou? Alguns estão cansados, alguns dizem é o meu único dia de folga, alguns vão fazer outras coisas, vão fazer um hobby, né, com a família, enfim. Eu não estou julgando e nem dizendo que isso são desculpas, tá? Preste bem atenção, estou dando exemplos. Agora, na segunda-feira, por que não se faz isso? Porque às 8 horas da manhã eu preciso estar no meu trabalho batendo o ponto. Porque senão vai doer no meu bolso, eu vou sofrer desconto. Se eu não ir trabalhar na segunda-feira, vai ser descontado no meu salário. E se eu ficar faltando, eu vou ser demitido. Por que com Deus não é assim? Nós não deveríamos se importar primeiramente com Deus, com as coisas de Deus, e depois as outras coisas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o básico, aquilo que nós
devemos vestir, comer, beber, isso será acrescentado quando nós buscarmos o reino de Deus. Só para a gente pensar no que é abalável e inabalável. E aqui diz que no final vai sobrar só aquilo que é inabalável. Tome mais um alerta, tome mais um cuidado com aquilo que você está fazendo com a tua vida. Na tua vida hoje, se Deus der uma chacoalhada, vai sobrar o quê? Vamos pensar. Cada um pode refletir a sua vida perante Deus como que está. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Aqui, o que nós precisamos fazer? Receber este reino inabalável. Qual que é esse reino inabalável? O reino dos céus, dado através de Jesus Cristo, como nós vimos até aqui. E diz que nós temos que reter a graça. O que é a graça? A graça de Deus é aquilo que ela que é a responsável por nos dar Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que é graça de Deus e não é por obras que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É a graça de Deus que entregou seu Filho Jesus para morrer numa cruz. E agora ouça bem, a graça de Deus, ela é nos dada de graça. Deus não cobra nada. Mas ela não foi de graça. Ele já pagou um preço. E foi um alto preço. Um preço de cruz. E o sacrifício de Jesus começa no seu nascimento, quando ele deixa todo o esplendor da sua glória e nasce em forma humana, como uma criança. Imagina Deus, Jesus é Deus, estava com Deus, o mundo todo foi feito através dele, como João 1 vai dizer, e agora esse Deus que formou o universo, o mundo todo, estava presente na criação, formou o homem, agora ele se torna homem, nasce como um bebê, está nas mãos de José, no colo de Maria, dependente de tudo, tendo que ser alimentado, ser dado banho nele, todas as necessidades fisiológicas que uma criança tem, e tudo aquilo que envolve o cuidado de um bebê, os pais tiveram que dar, os pais terrenos, né? Maria, sua mãe, e José, o seu padrasto. Ali começou o sacrifício de Jesus. E foi culminante lá na cruz, onde ele verteu todo o sangue dele para salvar a todo aquele que é pecador. Mesmo nós nem conhecendo ele ainda, ele já nos amou primeiro que entregou seu Filho Jesus. Deus nos amou primeiro e entregou Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. E para que todos nós possamos ter essa graça, reter a graça, ou seja, receber esse reino inabalável pela graça de Deus. Sirvamos a Deus de modo agradável. Servir a Deus. Como que eu sirvo a Deus? Colocando em prática os meus dons, os talentos que Ele me deu. Em outras palavras, trabalhando. Não sendo aquele crente, aquela pessoa que só vem na igreja para sentar no banco. É o crente ilustramóvel, né? Aquele que só vem, senta no seu banquinho, já é reservado, aquele banco é do irmão, aquele da irmã, todo mundo já sabe, ninguém senta no seu banco, no seu lugar. Ele senta ali, acaba o culto, ele vira as costas e vai embora. E nunca mexe uma palha para ajudar nas tarefas da igreja, para evangelizar, falar de Jesus. Nunca faz nada para o reino. Não dá frutos, não demonstra frutos, né? E vai embora, no outro domingo vem, no outro vai, domingo vem, domingo não vem, e assim vai a vida aos trancos e barrancos, não é fiel em nada, não é fiel a Deus, e aí quer que Deus seja fiel e o abençoe. Será que é assim que funciona?
Tem certeza? E aqui diz que nós devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e temor. E aqui está a grande chave. O que é reverência e o que é temor? Reverência é nada mais, nada menos do que veneração e respeito, com humildade. Ou seja, nós temos que ter respeito e veneração a Deus. E temor é um sentimento, não é medo, tá? O temor que diz aqui é um sentimento de profundo respeito ou de reverência. Então diz aqui que nós temos que servir a Deus de modo agradável, ou seja, modo que agrade a Deus, com reverência e temor, ou seja, com respeito, com humildade, né? Com essa veneração que Ele merece de nós. E olha o versículo 29. Diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor, ou seja, com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. O que eu, o que você, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Tome cuidado. Não despreze aquilo que vem, a palavra que vem do alto. No versículo 25. Não despreze a voz de Deus. E Ele está falando o que nós devemos fazer. Buscar o reino que é inabalável, servir a Ele com temor e reverência, porque Ele é fogo consumidor. A conclusão. Seguimos com reverência e temor a nossa jornada aqui nessa terra, rumo ao reino inabalável, o céu, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Esta é a minha oração, que você possa seguir firme nesta caminhada para este reino inabalável, com temor, com reverência, fazendo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, não negligenciando a palavra de Deus, pelo contrário, fazendo tudo aquilo e praticando a palavra de Deus, para que nós possamos herdar este céu maravilhoso descrito aqui neste estudo de Hebreus. Até o próximo estudo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.